porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim.
vestido de glória, graça e verdade. Oh, vejam, é o Filho do Homem, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É o Filho de Deus, vestido de glória, graça e verdade. Boa noite, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. E vamos dar prosseguimento à nossa série de mensagens baseada na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, né? E eu gostaria então de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Colossenses, desta feita do capítulo 1 ainda, dos versos 24 ao verso 29. Por favor, abra sua Bíblia aí comigo. Diz assim a palavra do Senhor. Agora me regozijo dos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em nós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor nos abençoe, para que possamos ter compreensão de sua palavra nesta noite mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado por tua palavra, muito obrigado a Deus por termos essa oportunidade de compartilhá-la e de ouvi-la, e pedimos que pela tua graça nós possamos compreendê-la, que é essa parte mais importante, a compreensão para que possamos viver a partir dos teus princípios. Em nome de Jesus, permite que cada um de nós que está nesse instante centrado em Ti e nas Escrituras, possam ser conduzidos por ela e pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, nesse texto do verso 24 até o verso 29 que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo vai falar sobre essa questão da habitação de Cristo em nós. E ele vai apresentar 3 aspectos que é muito importante a gente entender sobre Cristo habitando em nós como cristãos, né? Os 3 aspectos como se fosse uma evolução de pensamento, digamos assim. Ele começa com um pensamento mais simples até chegar ao pensamento mais profundo sobre o que significa Cristo habitando em nós. Então ele começa falando o seguinte, acompanhe comigo no verso 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. É estranho, todas as vezes que a gente lê isso, né? Paulo repete muito isso, que se alegra nos sofrimentos, que tem prazer nos sofrimentos. Isso é uma coisa que parece um pouco doentia, se a gente for parar para pensar de maneira simplesmente racional e humana. Só que Paulo está falando aqui do sofrimento propriamente dito cristão, o sofrimento na causa de Cristo, o sofrimento por causa de Cristo. E esse sofrimento, segundo Paulo, traz sim um regozijo, traz uma alegria. E ele vai explicar por quê. Primeiro ele diz que com esse sofrimento, ele diz, eu preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. É como se ele dissesse, quando eu estou sofrendo pela causa de Cristo, é como se eu estivesse colaborando para que os sofrimentos dele se completem para com a igreja. Cristo sofreu, pagou o preço pela igreja, na cruz do Calvário, e Paulo está nesse instante se identificando com Cristo, dizendo, eu também pago um preço, e pago esse preço de maneira, como ele diz aqui, alegre, por estar participando
daquilo que Cristo está fazendo para a igreja por meio do meu corpo. Assim como ele, Jesus, encarnou e pelo seu corpo comprou para si seus filhos, criou para si a igreja, Paulo diz, eu também colaboro com o meu corpo para que esta igreja permaneça. Então ele se identifica com Cristo a partir desse sofrimento. Ele se alinha com Cristo a partir desse sofrimento. E aí, por isso, no verso 25, ele diz, a favor do seu corpo, que é a igreja da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, e agora se manifestou aos seus santos. Então, ele entende que o seu corpo, quando em sofrimento pela causa de Cristo, alinha-se mais ao corpo de Cristo, digamos assim, né? Ou seja, ele tem uma identificação com o Senhor Jesus a partir do sofrimento pela causa de Cristo. E aqui está a primeira coisa relacionada a Cristo habitando em nós. Se Cristo habita em nós, então nós entendemos que todo sofrimento que nós passarmos neste mundo, se é este sofrimento por causa e pela causa de Cristo, esse sofrimento, na verdade, deve nos alegrar porque nos identifica com Ele. Ou seja, todas as vezes que nós sofremos porque estamos fazendo a vontade de Deus, como Cristo fez e como Cristo deseja que façamos, todas as vezes que isso acontece, nós estamos nos identificando mais com Cristo. A nossa identidade com Cristo, ela tem a ver com a forma pela qual nós lidamos com a nossa vida e a forma pela qual nós recebemos aquilo que a vida nos traz de volta. O que é que nós oferecemos à vida? Nós oferecemos à vida e ao mundo a vida do Cristo que está em nós. O mundo, em troca, provavelmente trará a nós muitas perseguições, muitas retaliações. O mundo trará para nós deboche, né? O mundo trará para nós humilhação. Tudo por conta de quê? Que nós estamos imitando a Cristo. Há uma forma bem simples, singela, de você compreender se você realmente tem imitado a Cristo. Basta você observar a forma com que as pessoas tratam você quando você imita a Cristo. Quando você se comporta com humildade, com mansidão, amorosamente até em relação aos inimigos, você verá que o mundo ele não aceita esse tipo de comportamento. É um comportamento que as pessoas exigem de nós, que nós saiamos, muitas vezes eles dizem isso, da letargia, que nós saiamos dessa coisa estagnada, e nós entendemos que não, nós não somos uma água parada, nós somos uma água fluindo, como Jesus disse. Rios de água viva fluem de nós. O que o mundo chama de tolice, de bobagem, o que o mundo chama de fanatismo, nós chamamos de vida, vida em Cristo. Portanto, o primeiro aspecto que você deve examinar na sua vida, meu irmão, minha irmã, é: tenho sofrido por Cristo? Tenho sofrido por obedecer? Se tenho, então preciso me alegrar. Porque esse sofrimento pela causa de Cristo, por causa de Cristo, por fazer a vontade dele, por zelar pela igreja, por exemplo, por zelar pelo bom testemunho da igreja, nós estamos vivendo tempos muito difíceis, né? Onde a igreja tem sido vilipendiada pelos maus testemunhos nesse nosso país. E alguns de nós vamos ter que nos manter fiéis para poder manter a integridade da igreja de Cristo. E vamos ter que lutar mais ainda pela nossa fidelidade. E provavelmente vamos sofrer muitas afrontas por causa do pecado dos outros. Mas ainda assim, devemos manter-nos firmes, sabendo que Cristo identifica-se conosco todas as vezes que nós nos mantemos em obediência, todas as vezes que nós nos mantemos em fidelidade, nós adquirimos uma identidade com o nosso Senhor Jesus Cristo por meio do preço que pagamos para isso, para que a igreja permaneça. Então, um apelo que faço a você, meu amado irmão, minha amada irmã, nesta noite, é que você permaneça fiel em Cristo, não importando as dificuldades que você vai enfrentar, para manter essa fidelidade. Alegre-se no fato de saber que quanto mais fiel, mais obediente você busca ser, mais identidade você tem com Cristo, mais parecido você se torna, mais parecida você se torna com Ele. E isto é o nosso grande alvo, tornarmos cada vez mais como o Senhor Jesus. Porque afinal, o que todos nós queremos é ser cada vez mais unidos com o Deus Pai Todo-Poderoso,
ter a mesma comunhão de Jesus, ter sobre nós a mesma bênção que recaía sobre ele, do amor, da paz, da graça, da alegria. E para termos isso, é preciso pagar o preço da obediência, que pode gerar sofrimento, mas o sofrimento que nos alegra, porque quando passarmos por essas dificuldades em relação ao nosso comportamento e o mundo, sabemos que é porque Cristo está sendo manifestado em nós. Então esse é o primeiro aspecto. Aí a gente vai para o segundo aspecto. Versículo 26. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Paulo vai dizer então que Deus havia reservado algo especial para manifestar, e esse algo especial era o nosso Senhor Jesus Cristo, e o nosso Senhor ia ser manifestado não apenas para os judeus, mas também para os não-judeus, que eram os gentios, e essa coisa maravilhosa a ser manifestada era Cristo em vós é a esperança da glória. Ou seja, a grande esperança que nós temos de um dia estarmos na glória eterna com o Pai, ela não se baseia nas nossas próprias atitudes, até mesmo na nossa obediência, a qual falei anteriormente. Mesmo as nossas fraquezas, ou mesmo os nossos deslizes, não nos impedirão de estar um dia na glória com o Senhor, se cremos em Cristo. Porque ao crermos em Cristo, cremos que Ele está em nós, operando em nós, trabalhando em nossas vidas e conduzindo-nos para a eternidade. Ou seja, o segundo aspecto da habitação de Cristo em nós é a nossa justificação pela fé, que eu já venho falando nas últimas quartas-feiras, porque Paulo citou em alguns momentos aqui também nesse capítulo 1. Essa justificação pela fé significa o quê? Significa que eu não acredito em mim, eu não acredito nas minhas forças, eu não acredito que eu possa ser tão obediente a Deus que pela minha obediência o Senhor possa me aceitar e de bom grado me ter como filho. Muito pelo contrário, eu acredito, pela misericórdia de Deus, que Ele, sabendo quem eu sou e de minhas fraquezas, enviou o seu Filho para me salvar. Mas muito mais do que isso, me deu do seu Espírito, para que eu pudesse desejar cada vez mais santidade, para que eu quisesse obedecer e tivesse prazer na obediência, para que me fosse revelado o que é o pecado e quem eu sou. Então, o Espírito Santo trabalhou tudo isso em minha vida, para que Cristo habitasse em mim, e eu, sabendo que Cristo está em mim, eu desejasse mais desse Cristo de tal forma que aumentasse em meu coração, em meu íntimo, o desejo por estar para sempre em sua glória. Todo crente, então, é alguém habitado pelo Espírito Santo, e por ter sido habitado pelo Espírito Santo, reconhece os seus pecados, reconhece sua culpa, mas reconhece também a salvação, que vem por meio de Cristo Jesus. Descansa nessa salvação, e não só descansa nessa salvação, meus irmãos, mas por Cristo estar nele, manifestado nele, esta esperança de um dia estar com Cristo para sempre vai crescendo cada vez mais. Porque quando Cristo está em nós, nós temos muito mais amor por Ele, nós temos muito mais desejo de comunhão e nós almejamos aquele dia em que finalmente, livres de todo pecado, de toda tentação, viveremos com Ele para sempre. É isso que Paulo então diz, Cristo em vós é a esperança da glória. Você não tem esperança em si mesmo, você não tem esperança nas suas forças, você não tem esperança muito menos na sua obediência, porque você sabe que ela é falha, mas você tem uma esperança gloriosa dentro de você, que é Cristo Jesus, que veio a nós, porque nós não iríamos a Ele, porque se compadeceu de nós, quando nós ainda éramos pecadores, ou seja, quando nós ainda não tínhamos nenhum caminho em direção a Ele, Ele abriu um caminho em direção a nós. Quando nós não sabíamos em que trilha poderíamos encontrá-lo, Ele veio ao nosso encontro. A graça do Senhor, a misericórdia de Deus, o poder de Deus manifestou-se amorosamente em Cristo Jesus, e Cristo em nós é a esperança da glória. Portanto, meu irmão, esse é o segundo aspecto. Se Cristo habita em você, você deseja mais do que tudo nesse mundo estar para sempre na glória do Pai. Jesus contou que o reino de Deus é semelhante a um homem que encontra uma pérola de grande valor e ele fica com essa pérola, vende tudo o que tem para ficar com ela. O reino de Deus é uma preciosidade. Cristo é esta preciosidade que nos foi dada. É o maior tesouro que alguém pode ter.
Ninguém deve almejar nada mais depois que conhece a Cristo, porque Cristo é simplesmente tudo. Tudo o que precisamos, tudo o que necessitamos, todos os nossos anseios são satisfeitos em Cristo, todo vazio é preenchido em Cristo, toda a tristeza é arrancada de nós pela lembrança gloriosa de Cristo. A morte, a maior enfermidade da alma humana, é totalmente sanada por causa de Cristo. Cristo é o remédio universal da humanidade. Cristo é simplesmente a luz cujas trevas jamais podem conter. Cristo é o rio de vida que jorra pelos desertos da nossa alma, trazendo plena abundância. Cristo é tudo. É a nossa grande esperança. Esperança que foi manifestada, esperança que foi concretizada quando a morte não o deteve, ele ressuscitou e disse que todos aqueles que nele creem também não serão detidos, mas ressuscitarão. Cristo é a esperança que nós temos da vida gloriosa. E aí Paulo prossegue no verso 28, dizendo: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Agora Paulo diz, olha, vamos fazer uma recapitulação rápida aqui, meus irmãos. No primeiro momento, Paulo diz que há uma identificação nossa com Cristo quando nós sofremos em nome de Cristo. Então ali há uma identificação nossa imediata com Cristo. Isso deve dar prazer a nós, porque significa que nós estamos nos assemelhando ao nosso Senhor e Salvador. No segundo momento, Paulo diz que Cristo habita em nós e por ele habitar em nós, ele nos dá o desejo de estarmos mais com ele na glória. Ele é a esperança do encontro glorioso com ele mesmo, porque ele nos colocou essa esperança quando habitou em nós. E no terceiro aspecto, Paulo diz que trabalha essa ideia do Cristo, esperança da glória, no coração da igreja, porque ele deseja que todo homem aqui no sentido genérico de homem e mulher, né? Todo homem se encontre perfeito em Cristo. E aqui está o grande objetivo da vida cristã. Por que nós nos tornamos cristãos? Vamos por partes. Primeiro nós reconhecemos, o Espírito Santo nos deu entendimento da palavra de Deus, quando ela foi pregada a nós, e nós reconhecemos que somos pecadores. Reconhecendo que somos pecadores, vimos a necessidade de salvação. Descobrimos que essa salvação só poderia ser encontrada em Cristo. Então, imediatamente, confessamos Jesus como Senhor, Salvador de nossas vidas e começamos uma nova caminhada. E aí essa caminhada, como funciona? Você começa a ir para a igreja, você tem uma Bíblia, você estuda a Bíblia, faz suas orações, canta seus cânticos nos cultos e só. Muita gente pensa isso. De vez em quando tem uma oportunidade, fala do amor de Jesus para alguém, serve na igreja em algum ministério, enfim. E assim vai levando sua vida cristã. Acontece que Paulo diz aqui para nós que a vida cristã não se define nisso. A vida cristã é uma busca por uma maturidade. É uma busca por uma estatura. Ele vai dizer no outro texto, no livro de Coríntios, a estatura de varão perfeito, a estatura de uma perfeição, a busca de uma perfeição, a busca de se tornar cada vez mais como Cristo. O cristão, então, ele se torna cristão no anseio de tornar-se mais como Cristo também. Ele quer se parecer mais com Cristo. Nós vimos no primeiro momento, no primeiro ponto, na questão do sofrimento nos fazer entender a nossa identidade com Cristo. Mas além do sofrimento, há outras formas de nós nos assemelharmos a Jesus. O sofrimento pela obediência, lógico, mostra que somos semelhantes a Jesus. Mas como devemos buscar essa semelhança com Jesus? Simplesmente querendo pensar os pensamentos de Jesus, para que possamos ter as mesmas atitudes de Jesus. Nós precisamos ter uma mente transformada, diz Romanos capítulo 12, que nós devemos ter a mente renovada. E essa mente renovada é uma mente que passa a pensar, como diz Paulo também em Coríntios, com a mente de Cristo. Olhar o mundo com os olhos de Jesus. Pensar o mundo com os pensamentos de Jesus. Para tanto, nós sabemos o que Jesus pensa. As Escrituras Sagradas, eu não estou falando dos Evangelhos apenas, e eu não estou falando também apenas
das falas de Jesus, das quais elas foram registradas diretamente. Eu estou falando de toda a Bíblia. Toda a Bíblia contém a mente de Jesus. Porque ele é o verbo, ele é a palavra. Então, desde o princípio ele fala, até o final, desde Gênesis a Apocalipse. Portanto, você precisa conhecer a Bíblia, para você entender o que Deus está falando. Mas muito mais, você precisa entender o que Deus está pensando. E no momento em que você começa a aprender o que Deus está pensando, sabe o que acontece? Você começa a pensar como Jesus. Você começa a olhar para o mundo como Jesus olhava. Você começa a perceber o mundo como Jesus percebia. Não, isso não é algo espetacular, sobrenatural. Não, isso é algo natural. O Espírito Santo está em nós, e ele está em nós para nos dar discernimento entre o bem e o mal. Ele está em nós para nos dar o conhecimento da pessoa do Senhor Jesus e da sua vontade e da sua palavra. Portanto, não é algo que você acha que está fora da natureza humana conceber isso. É porque o Espírito Santo vem a nós e dá-nos essa capacidade que torna-se natural. O homem natural, diz as Escrituras Sagradas, aquele que não conhece ainda a Deus e o Espírito Santo não habita nele, não pode compreender as coisas de Deus. Mas o homem que conhece e o homem que é habitado pelo Espírito, é dado a ele a condição de ter a mente de Cristo. Portanto, meu irmão e minha irmã, o que você está esperando para ter essa experiência maravilhosa? Foi para isso que o Senhor Jesus te chamou, para você se parecer tanto com Ele, de maneira que você possa dizer, como Gálatas capítulo 2, verso 20, quando Paulo diz, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E eu acho interessante essa passagem, porque muita gente lê essa passagem pensando o seguinte, que é Paulo simplesmente fazendo uma afirmação de fé. Lendo o contexto, a gente não entende que é apenas uma afirmação de fé. Lendo o contexto daquele capítulo lá, a gente entende que Paulo está agindo de maneira natural, como se ele dissesse, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu cheguei a uma conclusão, já não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Me parece que é uma conclusão que ele chega, né, de uma vida que ele começa a obedecer ao Senhor, de uma vida onde ele começa a pensar como o Senhor, e aí ele chega à conclusão, olha, eu cheguei a um pensamento aqui que eu acho que já não vivo mais eu, Cristo vive em mim, completamente em mim. Então a gente tem que aprender, meus amados irmãos, a começar a pensar biblicamente, a começar a refletir biblicamente. Porque o mundo, ele tem os seus pensamentos, o mundo ele transforma-se de geração por geração. As gerações passadas que não pensavam como nossa geração hoje pensa. Mas sabe o que é interessante? Vem geração, passa geração, e a palavra de Deus continua a mesma. E os pensamentos do Senhor continuam os mesmos. Algumas coisas, a geração que vier, ou a geração que está agora, pode dizer, isso é retrógrado, isso é antigo, isso não existe, isso é ultrapassado. Mas nós entendemos que é a verdade de Deus. E a única verdade que vai prevalecer para todo sempre. Porque todas essas pseudo-verdades que o mundo propaga e prega hoje em dia, elas vão ficar para trás, meus irmãos. Na eternidade, elas serão nada. Mas a verdade do Senhor prevalecerá sempre. Ela nunca será vencida pelo tempo, porque ela é atemporal. É uma verdade que está fora da realidade do tempo. Ela foi criada, esta verdade divina, estas verdades divinas, elas foram criadas antes que existisse tempo, antes que existisse mundo. O Senhor já pensava, porque já existia. Portanto, meu irmão, que maravilha é nós mergulharmos nessa ideia de termos a mente de Cristo, de pensarmos como o nosso Senhor Jesus. Então, deixa eu resumir aqui o que a gente viu hoje. Paulo diz no verso 29 que ele se afadiga, se esforça o máximo possível para alcançar essa eficácia das pessoas se tornarem mais parecidas com Cristo. É o que nós pastores fazemos, é o que professores fazem na igreja, tentam cada vez mais transmitir a verdade de Cristo para que a sua mente seja renovada e transformada e você se assemelhe cada vez mais ao Senhor Jesus. Que você se pareça cada vez mais com o Senhor Jesus. Então deixa eu trazer aqui um resumo das 3 coisas que a gente viu hoje. Do Deus que habita em você. Deus habita em você. Como você pode saber que Ele habita em você? Primeiro você pode perceber isso quando você passa por sofrimentos por causa dEle e pela causa dEle. Ou seja, quando você sofre
por obedecê-lo, quando você sofre por manter-se fiel. Há muitos sofrimentos nesse mundo, mas há um sofrimento que é diferente, que é aquele que nós sofremos por sermos cristãos, por querermos manter fidelidade. E esse sofrimento também tem algo especial. E o que há de especial nele ele nos faz nos identificar mais com Jesus. Nós entendemos muito mais o que significa entregar nossa vida, nosso corpo por um amor, por uma causa, que foi o que Jesus fez. É lógico que muitos de nós não teremos os sofrimentos brutais que o Senhor Jesus teve, mas todo sofrimento é sofrimento, seja ele emocional, que é o caso nosso, talvez aqui no Ocidente, quando nós queremos manter a fidelidade em Cristo, seja ele físico, que é o caso dos nossos irmãos lá no Oriente, que muitas vezes morrem, né, são torturados por causa da sua fidelidade em Cristo. Mas o importante é que por Cristo habitar em nós, nós podemos sofrer. Mas se alegre nesse sofrimento, porque esse sofrimento confirma que Cristo está em você. A segunda coisa que a gente viu hoje é que Cristo é a esperança da glória. Cristo estando em nós é a esperança máxima de que um dia estaremos para sempre com Ele. Não vem por nenhuma força e mérito nosso, mas simplesmente porque Ele veio habitar em nós. E por Ele habitar em nós, nós não só temos essa esperança da glória, mas por Ele habitar em nós, nós crescemos em comunhão e amor por Ele de tal forma que queremos e ansiamos estar na Sua presença para sempre, onde o pecado jamais nos impedirá essa comunhão. E o terceiro e último, nós buscamos a perfeição em Cristo. Nós queremos pensar como Ele, nós queremos agir como Ele, nós queremos ver o mundo como Ele via, e para isso nós precisamos ser saturados pela palavra de Deus. Precisamos deixar que nossas mentes sejam condicionadas à palavra de Deus. Portanto, leia a palavra, medite na palavra, e todas as vezes que você for confrontar com alguma realidade deste mundo, pense o que Jesus pensaria, ou como Ele agiria diante dessa situação. Como Deus quer que eu haja aqui. Essa semana aconselhando uma pessoa e ela, numa dúvida na vida dela, pastor, não sei se eu faço isso ou aquilo. E eu disse, minha irmã, pense da seguinte forma, qual dessas duas coisas fará com que eu me torne mais parecida com Jesus? Essa é a melhor forma de tomar uma decisão. Qual o caminho que me fará mais parecido com Jesus? Deus habita em você, meu irmão. Deus quis habitar em nós. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz Estevão lá no livro de Atos, quando ele foi martirizado, e antes de ser martirizado em sua pregação, ele disse, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não habita. Ele escolheu habitar em seus filhos. E isto pode gerar sofrimento, porque seus filhos se manterão fiéis a Ele. Mas isso também alimenta em seus filhos a esperança da glória. Seus filhos crescem em amor e comunhão com Ele de tal forma que almejam mais do que tudo um dia estar com Ele para sempre. E pelo fato do Senhor habitar em nós, nós vamos pensar como Ele. Nós vamos ser possuídos por Ele. De tal maneira que vamos agir segundo Sua vontade. De tal maneira que vamos ver o mundo com seus olhos. Que o Deus que habita em mim e que talvez habite em você também, possa agir poderosamente cada vez mais em nós. E se você que está nesse instante vendo esta mensagem e você percebe, não sei se Cristo habita em mim, não tenho essa certeza. Há algumas coisas que você pode buscar para tentar ter esta convicção. A primeira delas, você tem obedecido a Cristo e tem o desejo de obedecer, porque é pelo meio da obediência que a gente percebe que quando somos afrontados por causa da obediência, é porque Cristo está em nós. Dentro de você há um desejo muito grande de se encontrar com o Senhor Jesus, de estar na glória dele para sempre. Se há, é porque ele já manifestou-se em você hoje. Você quer pensar como ele e agir como ele? Se sim, isto é a influência do Espírito Santo que habita em você, querendo conduzi-lo a tornar-se cada vez mais como Cristo. Se você não tem essa experiência, peça ao Senhor. Reconheça diante dele que você ainda está longe dele, que seus pecados ainda atrapalham essa comunhão. Peça perdão, arrependa-se e
seja habitado pelo Senhor. Ore comigo, vamos orar. Obrigado, Senhor, por tua graça e misericórdia, por nós termos ouvido esta palavra, por o Senhor ter nos direcionado segundo a tua vontade e os teus desejos, que nós cremos é o melhor para nós. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Deus abençoe, meus irmãos, que a graça e a paz estejam com vocês, e na próxima quarta-feira continuamos com mais livro de Colossenses, se Deus assim nos permitir. Grande abraço. Cristo bendito, justo e fiel, santo, poderoso, criaste toda a terra e céus, mesmo assim te importas comigo e procuras em mim um amigo. Foste ferido em meu lugar, pra com tua morte vida me dar. Tua majestade eu quero adorar e com todo o meu ser te exaltar. És o meu Salvador, eu te amo, Senhor, e pra sempre vou te amar. Tua majestade eu quero adorar e com todo o meu ser te exaltar. És o meu Salvador, eu te amo, Senhor, e pra sempre vou te amar. Jesus, teu nome é sobre todo nome, tão precioso nome, digno de ser